Aí, ô, Luiz, conseguindo Agora ver? sim. Agora. Pronto, Cleiton. Jogue duro, irmão. Dê seu show. Eu vou explicar primeiro o comportamento e aí depois eu vou deixar o vídeo seguir, porque são padrões de comportamento que eles se repetem, até para o vídeo ficar um pouquinho mais dinâmico. Tem uma circulação, e aí eu vou mostrar aqui primeiro as vezes que o Bahia não conseguiu quebrar essa pressão, né, e o porquê disso. Isso está muito condicionado à forma que o Bahia circula a bola, né, que é uma circulação por fora do bloco do adversário, onde normalmente ela sai de um lateral, passa num zagueiro, passa no outro zagueiro e vai morrer no outro lateral, e isso facilita muito o balanço do adversário, porque é uma bola que circula lenta por fora. Esses primeiros jogadores do Grêmio, quem direciona a pressão, eles estão confortáveis, né, porque eles estão vendo o movimento da bola, então facilita os gatilhos de pressão. E dessa forma, o Bahia só chega pressionado nos corredores. E é um jogo que evita da equipe progredir, porque são situações que normalmente a bola chega ou em Chaves ou em Cicinho, com pouco espaço para jogar. Então a gente vai perceber que toda vez que essa circulação ela é por fora do bloco, em formato de U, né, essa circulação que sai de um lado para o outro, a gente vai ver que o Bahia vai ter dificuldade para progredir, para achar essa vantagem. E aí é um jogo em que muitas vezes a gente percebe que o Chaves ele tem um pouco de dificuldade quando ele recebe essa bola pressionado, o próprio Cicinho, os defensores quando abrem mais o campo, que foi o caso desse jogo aí, né, que o Acevedo baixou muito para jogar nos zagueiros. E a gente vai perceber que a circulação por fora, ela facilita. Você vê que o adversário pressionou no lado, a bola girou lenta, o adversário conseguiu balançar e pressionar do lado contrário. E isso aconteceu muito no jogo. E toda vez que o adversário balança para o lado e consegue fechar os corredores, dificulta a progressão do Bahia, né? Porque são zonas que estão mais povoadas, que exigem mais do jogo pressionado, o espaço fica menor no campo. Então foram situações que aconteceram no jogo contra o Grêmio, mas acontecem frequentemente, porque acaba sendo um padrão quando o Bahia não faz aquilo que é treinado. Isso aí a gente tem que deixar claro. O Bahia não é treinado para fazer esse comportamento o tempo todo. Só que faz isso porque muitas vezes não se sente confortável de achar uma linha de passe nas costas da pressão. E quando isso acontece, são as vezes que o Bahia tenta progredir, tenta sair com a bola e normalmente perde, dá chance de gol para o adversário. É um jogo que gera impaciência, tanto dos jogadores quanto do torcedor. Então, é uma característica que o Bahia tem trabalhado para diminuir e que, com certeza, todas as vezes que o Bahia adotar esse comportamento de circular por fora do bloco, são situações que vai ser muito difícil da equipe progredir. Então, esse é o primeiro aspecto que aconteceu muito no jogo do Grêmio e acontece em outros jogos também, e que muitas vezes a gente percebe que o Bahia tem a bola, mas fica num jogo de correr riscos, porque, na verdade, o jogo que o Bahia propõe não é um jogo para correr riscos. Pelo contrário, é um jogo para gerar opções para quebrar a pressão, mas é um jogo totalmente pensado. É um jogo que você tem que ter linhas de passe, de apoio, de profundidade, tem que ter movimento. E a partir do momento que essas dinâmicas funcionam, o jogo que era para ser totalmente pressionado, ele acaba quebrando o gatilho de pressão do adversário. E daí a gente vai perceber que os comentários que ele fez sobre a característica da saída de bola do Bahia, o quanto tem mudado o comportamento, que hoje o Acevedo é o único volante a dar o apoio, né, que a gente chama nas costas da pressão, e um pouco do comportamento do Rezende, que é um jogador que tem um pouco mais de dificuldade em jogar de costas para pressão. Ele não se sente confortável nesse jogo em que ele tem que girar, que ele tem que jogar de costas para o próprio gol. Então, isso dificulta um pouco a progressão do Bahia, mas a gente vai perceber que o Bahia tem comportamento para fazer isso, independente da característica de alguns jogadores, mas obviamente que sempre vai ter margem para melhorar. E aí eu vou trazer alguns comportamentos que se opõem ao primeiro vídeo, que eu passei aqui, onde mostra que o Bahia, toda vez que circula por fora do bloco, nessa circulação que sai de um lateral, passa no zagueiro e vai morrer no outro lateral, quando o Bahia quebra esse ciclo vicioso de circular por fora e usa um passe mais por dentro do bloco, ele tira a referência da pressão adversária e consegue progredir. E aí eu deixei bem ilustrativo aqui, ó, para a gente perceber que esses dois atacantes do Grêmio, eles estão direcionados para pressionar Gabriel Xavier, no momento que essa bola viajar. Então, é uma pressão confortável, porque os jogadores estão de frente, estão percebendo o movimento da bola, já sabem para onde é que eles precisam ir. Então, se essa bola circular por fora, vai dar tempo do extremo adversário chegar, e quando essa bola for morrer no Cicinho, ela já vai chegar pressionada.
No contrário disso, que é o passe por dentro do bloco do adversário, obviamente que para isso você tem que ter treinamento, você tem que ter posicionamento para isso, você tem que ter gatilho de pressão, você tem que ter linha de passe de apoio para executar esse comportamento. Mas a partir do momento que esse passe entrar nas costas da marcação, ele tira a referência dos gatilhos de pressão do adversário. Porque esses dois jogadores da frente são eles que ditam todo o comportamento para o resto do bloco. Eles ditam para onde que o time vai pressionar, para onde que o time vai balançar. Os defensores, eles andam para frente à medida que eles conseguem pressionar essa bola, porque tira a possibilidade de fazer a bola nas costas. Então, no momento que o Bahia tira a referência desses dois jogadores, ou 3 ou 4 que seja, que pressionem na primeira linha, o comportamento seguinte deles é travar a corrida. E no momento que eles travam a corrida, quebra os gatilhos de pressão e dá um pouco mais de tranquilidade, alguns segundos cruciais para o Bahia sair da pressão. E a gente vai perceber isso agora. Você vê que ao invés de usar o passe lá por fora do bloco, o Canu ele usou um passe por dentro do bloco. O Bahia usou um apoio e colocou o Azevedo de frente para jogar. Não tem nenhum risco aí, porque é tudo treinado. O jogador que está de costas, ele sabe que ele vai ser pressionado, só que ele sabe que ele vai ter um apoio. E que esse apoio é o homem livre. Nesse caso aqui, o homem livre é Azevedo. Está de frente. Quem é o apoio, Cleiton? Quem é o apoio? É Kaique? Nesse caso aqui, não, nesse caso aqui foi o Cicinho. Mas não tem uma regra. Pode ser o Cicinho, pode ser o Kaique, pode ser o Cauli. Depende muito do posicionamento do adversário. Que a gente entende que, por exemplo, o Grêmio tem muitas referências individuais. O Grêmio tem muitas perseguições no seu jogo, mas vai ter equipes que marcam zona. Então não vai ter meio que essa perseguição. Pode ter algumas referências individuais. Então quem vai definir quem vai ser o apoio é o espaço. Quem é que está com a vantagem. Se Cicinho está pressionado, se Rezende está pressionado, Cauli é vantagem. Se Cauli está pressionado, Rezende está pressionado, Cicinho é vantagem. E assim sucessivamente. Nesse caso aqui, a vantagem foi o Azevedo. E aí a gente vai ver que o comportamento desses atacantes é travar a corrida e correr para trás. Os caras que estavam pressionando os zagueiros de frente, com corrida forte, com intensidade, diminuindo o espaço, eles já travam a corrida e já tem que adotar outro comportamento, de tentar recompor para fechar o bloco. E o benefício disso é ter muita gente na profundidade para jogar. A gente vai perceber que o Bahia tem aqui 5 jogadores já lidando com a última linha do adversário. E esse é o objetivo do jogo do Bahia, ter mais jogadores para atacar essa última linha, para ter jogadas de ultrapassagem, para ter movimento de apoio, para pesar de fato e gerar essa dificuldade para o adversário. Então, fica livre, Cleiton. O interessante aqui, só para complementar uma coisinha, o importante é que nessa movimentação, Cauli tem um corredor generoso à frente e espaço para tomar a melhor decisão de gatilho de transição em velocidade, né? Sim, porque ele tem esse espaço nas costas da pressão. É um jogador que sabe bem manejar e procurar esses espaços. Ele busca sempre dominar, orientado para fora da pressão, então ele consegue... Tem outros jogadores que precisam de 3, 4, 5 segundos para estar confortáveis para jogar, ele precisa de menos que isso. Então ele tem essa vantagem. E aí a gente vai perceber, eu vou deixar o vídeo seguir, porque os comportamentos eles se repetem, né? De tentar não circular por fora, tirar essa referência da primeira pressão, e aí novamente os atacantes ficam batidos. Usa um apoio que na jogada passada foi o Cicinho, nessa aqui é o Kaique. E aí, Darino, novamente, 5 jogadores já próximo do que a gente chama de último terço do campo. Eu não estou deixando seguir para terminar jogadas, porque eu deixei o término das jogadas para outro vídeo para ficar mais dinâmico. Mas o objetivo do Bahia é esse. É quebrar os gatilhos de pressão do adversário, usar o passe por dentro do bloco para tirar a referência. E aí, novamente, se essa bola fosse circular por fora, ela ia cair em Kaique pressionada, porque é o lado da pressão que o adversário colocou. Você vê que Azevedo trava, usa um passe por dentro do bloco, o Bahia usa um outro apoio e bota a gente de frente para jogar. Então, o comportamento... Você vai ver que, mais uma vez, os jogadores do Grêmio estão balançados para pressionar. O Gabriel Xavier domina, escondendo a intenção, joga por dentro do bloco, o apoio dessa vez vai ser Cauli, e Rezende vai estar de frente para jogar. E Rezende de frente, sem estar pressionado, é esse cenário ideal para ele facilitar a saída de bola, né? Como você falou, ele de costa, para fazer isso aí que a Azevedo faz, não tem a mobilidade e a dinâmica necessária, né, Cleiton? Então você tem que preparar um espaço de maneira coletiva para que Rezende possa ser efetivo no auxílio a essa construção de jogadas, né? E não ficar encaixotado lá na frente, né? Receber essa bola mais adiantado com um encaixe maior de marcação do adversário.
Exatamente. Esse lance aqui é muito didático, porque se essa bola circula e vai morrer no Chaves, ele vai receber essa bola pressionada. E aí é o que o Canu faz. Ele trava a corrida, evita de dar essa bola no corredor pressionado, direciona o passo para dentro, acha a Cauli nas costas da pressão. E aí, novamente, o Bahia vai dominar essa bola e olha quanta gente preparado para atacar a última linha. Beleza. E aí, novamente, ó, você vai ver. Você vai ver que vai entrar no corredor, entrou pressionado. Porque o que acontece na maioria das vezes, Darino, e aí é quase padrão de comportamento da maioria das equipes, é fechar o corredor central. É forçar o adversário a circular por fora, porque em tese é mais fácil balançar e pressionar. Então, quanto mais o Bahia conseguir jogar dentro do bloco, tirar a referência desses jogadores que estão pressionando, o Bahia vai ter mais tranquilidade para jogar. Essa circulação por fora, eu digo meio que o adversário sente o cheiro, o gosto do sangue, e aí pressiona o tempo todo. Então... Foi o que o Bahia não fez no gol, né? Às vezes foi o que o Bahia exatamente, fez no gol, exatamente. No gol do Grêmio. Então, às vezes o Bahia não tá conseguindo progredir, tá perdendo muita bola, e a gente pensa que é por conta de um jogador ou outro ali e tal, mas é muito questão de comportamento mesmo. Só que assim, a gente está falando daqui, claro que é muito fácil daqui, mas é um passe que precisa ter coragem para fazer, precisa ter comportamento. Então, o Luiz falou da questão da qualidade do passe, eu acho que está muito atrelado à intensidade também. Qualidade de domínio, qualidade de passe, ter passe firme, porque, por exemplo, nesse tipo de jogo, a intensidade está na circulação da bola. Então, os zagueiros não precisam se desesperar para passar a bola assim que ela chega. O interessante é que ela corra rápido no gramado. O passe tem que ser firme, a bola tem que circular rápido, porque isso tem um impacto total na forma como o adversário balança. Se a bola está circulando devagar no gramado, a corrida do adversário ela é mais fraca, ela é uma corrida mais confortável. Se a bola está circulando rápido no gramado, precisa de corrida forte, precisa de intensidade. Então, já aumenta um pouco de dificuldade, e aí, normalmente, com esse tipo de comportamento, você consegue quebrar uma marcação. Eu separei as construções do Bahia e as finalizações de jogada, né? Por um critério. A gente vai perceber alguns comportamentos para o Bahia terminar as jogadas. E aí, eu posso trazer vários exemplos aqui de times que têm propostas diferentes. Aí você pode pegar no Brasil, por exemplo, Palmeiras e Flamengo, um time que é mais vertical, outro time que gosta mais de construir e tal. Mas o padrão para terminar jogadas, ele é sempre parecido, que é um padrão de terminar jogadas com movimento, de atacar as costas da última linha, de terminar a jogada com cruzamentos para jogadores que chegam de trás para finalizar. E é uma coisa que tem faltado em alguns jogos do Bahia, a gente vai perceber isso agora. Que é, por exemplo, todas essas jogadas aqui que a gente vai ver agora, são jogadas subsequentes às construções que a gente viu no vídeo anterior. Só que a gente vai perceber que, muitas vezes, os jogadores do Bahia fazem um movimento muito de buscar no pé, e não atacar os intervalos da última linha. Então, fica muito confortável para a defesa adversária, que afunila o jogo, fecha o corredor central, e normalmente são onde o Bahia termina as jogadas. Então, é um padrão de comportamento que tem faltado, que tem trazido um pouco de dificuldade, e a gente vai ver que acontece diversas vezes no jogo, o espaço se apresenta para os jogadores do Bahia, e aí eu estou falando de Everaldo, estou falando de Kaique. Cauli é um jogador que percebe muito bem esse espaço e por vezes ataca esse espaço, já fez gol assim, inclusive, se a gente for pegar um jogo contra o CRB, mas é um comportamento que o Bahia precisa melhorar para terminar melhor as jogadas. E aí eu vou deixar seguir aqui, a gente vai perceber que é um padrão mesmo, são coisas que se repetem. Você vê que nesse lance tinha a possibilidade do Everaldo atacar a última linha, ele fez um movimento de buscar no pé. Novamente aqui, ó, uma jogada para terminar, Kaique tem a possibilidade de fazer esse movimento nas costas, porque esse é o momento que o lateral adversário ele perde a referência do espaço nas costas, porque ele está preocupado com o jogador que está na frente dele com a bola dominada. É o momento dos atacantes do Bahia atacarem as costas da marcação para essa bola terminar em jogada de cruzamento. Porque a partir do momento que Kaique faz esse movimento, recebe a bola nas costas da marcação e consegue fazer o cruzamento para a área, tem 2, 3 jogadores chegando de frente para finalizar. É uma situação de mais de conforto. É mais interessante, por vezes, do que ele tentar pegar essa bola e ir dominada para cima do bloco, para ter 2, 3, 4 jogadores já fechando o espaço, que normalmente são jogadas que são mais difíceis de serem concretizadas. E é isso que normalmente tem acontecido no Bahia. Poucos movimentos de ataque à profundidade, ataque às costas da última linha. O intervalo se apresenta e os jogadores não fazem o movimento.
Nesse aqui até o Everaldo fez, mas você vai perceber que a bola morre sempre no miolo da última linha. Verdade. Ou na jogada de cruzamento. Então são comportamentos que o Bahia precisa melhorar. Sempre de alguém atacar a última linha. Nessa jogada, por exemplo, o Everaldo faz um facão de fora para dentro, para cima do bloco do adversário. Ao invés de fazer o facão de dentro para fora, para atacar as costas, e essa bola morrer numa jogada de cruzamento, que pode ser para o lado contrário, que cair, que está lá, para fechar nas costas do zagueiro, no lado oposto. Então são padrões para terminar as jogadas, e aí, obviamente, que independe da forma que o Bahia chega no último terço. São mecânicas para terminar as jogadas. E aí, novamente, ó, você vê que tinha a possibilidade de atacar as costas da última linha e faz um movimento para receber a bola no pé. E o Bahia não progride. Mais uma vez aqui, ó, até o Cauli. O Cauli normalmente faz esse movimento, né, de atacar as costas da última linha, atacar esses intervalos. Mas pode observar que a maioria das jogadas o Bahia terminou sem ter esse movimento nas costas. Você vê que, novamente, ó, o Kaique tinha a possibilidade de fazer esse movimento, porque são movimentos que tiram o conforto da linha defensiva. Porque tira a referência, o zagueiro tem que correr para trás, muitas vezes tem que defender de frente para o gol, é muito difícil para o defensor fazer isso. E é uma dificuldade que o Bahia não impõe ao adversário, porque tem jogadores que não fazem esse movimento. Kaique, em especial, é um jogador que reluta muito para fazer esse movimento. Ele tem uma característica de tentar sempre jogar no pé, sempre buscar o jogo curto, e muitas vezes o jogo pede outra coisa, pede um movimento de profundidade. A corrida, o sprint ali. E muitas vezes os jogadores não correm esses 3, 4 metros em alta intensidade para frente, e tem que correr 40 metros para trás. Porque perde a bola, o adversário vai perder a bola, né? Correr. Então, às vezes, muito dos contra-ataques que o Bahia toma também é muito por terminar mal as jogadas. Eu acho que são 2 aspectos que são necessários a gente analisar. Primeiro, que o movimento ele não tem garantia nenhuma de recepção de passe. O movimento, muitas vezes, é para abrir espaço e deixar a última linha desconfortável. E muitas vezes os jogadores só querem fazer esse movimento com certeza de receber a bola. Então, por exemplo, o Kaique é um jogador que eu percebo que ele se sente mais confortável jogando ao pé. E o movimento é só na certeza do passe ser feito pelo jogador que tem a bola. Só que a gente cansa de ver diversos gols aí do atacante fazendo esse movimento e um meia que vem de trás achando espaço. Então, independente se for Kaique, se for Everaldo, se for Ademir, se for Biel quando voltar, não tem uma lógica que um vai ter que fazer esse movimento e o outro vai ter que fazer esse movimento. É o que o jogo pede. É o que o jogo pede. Muitas vezes o jogo pede que o Kaique faça esse movimento nas costas da marcação. Então é algo que novamente o Ivan falou, que é de treino, né? De criar esse padrão de comportamento, de se sentir mais confortável em fazer, porque o jogo pede que ele faça. E a partir do momento que ele tem a possibilidade de fazer e não faz, ele acaba prejudicando os companheiros. A gente vai perceber que o Bahia executou poucas vezes esse movimento no jogo, e a gente vai entender aí o benefício desse movimento, né? O primeiro aqui que Cauli faz, o zagueiro faz a cobertura, mas você já percebe que ele exige um deslocamento grande do defensor, ele tem que correr, balançar ali, sair um pouco da zona de conforto dele para fazer essa cobertura. E aí a gente vai ver o lance do gol, que é uma bola que o Bahia rouba, acelera, o próprio Kaique tem a bola, e aí ele se sente confortável, ele quer ser o cara do último passe, e muitas vezes ele tem a possibilidade de ser o cara do último passe. E aí nesse lance aqui, o Ademir fez um movimento nas costas da marcação. Só que muitas vezes ele vai ser o cara que vai ter que fazer o movimento para alguém fazer o passe. Porque o jogo é dinâmico nesse sentido. O que dita o que vai acontecer é a característica do momento. E a gente vai ver que as poucas vezes que o Bahia executou esse movimento de atacar as costas da última linha, a jogada parou de terminar no bloco do adversário e terminou no cruzamento para quem vem de trás. Perfeito, mano. E é no espaço aberto, né? Pela movimentação, Cleiton. Exatamente aquilo que você estava falando, né? E outra coisa sobre Cauli, nosso estagiário Hugo Santana fez essa crítica a ele no jogo passado, que Cauli é um cara que faz pouco gol, né? E assim, ele é tão participativo ali no último terço, mas ele faz pouco gol. Talvez essa rejeição dele de atacar o espaço ajude a explicar isso, né? E a mudança de comportamento possa fazer com que a gente veja um Cauli mais artilheiro, né, Cleiton? Ele até tem comportamento para executar esse tipo de movimento, mas muitas vezes ele precisa baixar para fazer algum tipo de construção. Então, muitas vezes ele é o cara da pré-assistência, né? O cara que quebra a marcação e faz, por exemplo, um Ademir ter a bola 1 contra 1 do lado do campo.
e aí normalmente o atacante que está mais próximo precisa fazer esse movimento. Mas, por exemplo, se a gente pegar um gol contra o CRB tem esse movimento de Cauli. E tem ele outras vezes executando esse movimento. Mas é claro que para o Bahia ter muita gente fazendo isso, Darino e Ivan, essa construção desde a defesa ela tem que ser bem feita. Por isso que não pode, o jogo do Bahia não pode ser negligenciado nesse sentido. Porque tem uma intenção ali. A intenção de sair da pressão com, por exemplo, o Azevedo sendo pressionado, um zagueiro sendo pressionado, eliminar jogadores do adversário para colocar a última linha do adversário com o peso do seu time sobre ela. Ter, por exemplo, 5 atacantes, ter Cauli de um lado, Ademir de um lado, Biel do outro, dois meias por dentro e o atacante pesando na última linha adversária, que aí essas mecânicas que a gente viu aqui, elas vão se desenhar. De, por exemplo, o Ademir receber a bola na largura, né, na amplitude, e Cauli fazer um movimento nas costas, e essa jogada terminar com um cruzamento. De, por exemplo, o Everaldo fazer esse movimento de apoio, e tem um jogador de frente, que esse jogador pode ser o Kaique, pode ser o Cauli, e aí esse próprio Ademir atacar o espaço nas costas da marcação. Só que essas dinâmicas, elas têm que se repetir. O Bahia dificilmente vai conseguir terminar bem as jogadas se continuar batendo no bloco do adversário. Porque normalmente são situações, Darino, onde você precisa de um repertório individual muito grande, porque são espaços curtos e muitos jogadores para eliminar. Aí você vai ver, por exemplo, o Messi se dando bem nesse tipo de situação, Neymar, mas são jogadores essa classe, são jogadores e ainda assim o nível de assertividade deles não é altíssimo durante o jogo. Eles não vão tentar 15 jogadas dessa num jogo e vão acertar as 15. É baixo, é um pouco mais baixo do que isso. Porque tem oposição ali e tem, muitas vezes, defensores de qualidade. Então, esse é um outro aspecto do Bahia. Primeiro, saber construir bem e saber terminar bem as jogadas para depois correr menos riscos e ficar um pouco mais com a bola. O que observa, Darino e Ivan, a partir do momento que o Bahia termina a bola com cruzamento, e essa bola é defendida pelo goleiro, sai para escanteio, o zagueiro que está correndo para trás ele tem que dar o chutão, a probabilidade do Bahia ficar com a bola após isso é muito grande. Isso geralmente não se desgaste. Porque, por exemplo, para um time que quer jogar posicional, para um time que quer praticar o jogo de posição, o adversário tem muita bola nos jogos contra o Bahia. E isso gera desgaste. E é muito por conta das perdas de posse excessivas, por conta de erros na tomada de decisão, onde o time tem que pressionar após a perda o tempo todo, muitas vezes tem que correr muito para trás. Então, construir bem é o primeiro passo para defender bem esse tipo de jogo. E aí a gente vai entender que entra muito naquele comportamento que a gente falou na questão da construção do Bahia. O quanto o adversário tenta impedir que o Bahia entre no bloco deles, né? E é uma coisa que o Bahia tem deixado muito o adversário jogar dentro do bloco. A gente vai perceber isso. E aconteceu no lance do gol, mas não foi algo esporádico só do lance do gol. E aí é interessante destacar que no jogo anterior, né, no jogo do Brasileiro, esse comportamento se repetiu mais vezes. No jogo da Copa do Brasil, no jogo da terça, se repetiu menos. Mas na hora que ele começou a se repetir, gerou equilíbrio na defesa do Bahia. E a gente vai entender o primeiro comportamento aqui, que é antes do gol. Observa a minutagem, 36 do segundo tempo. Essa bola circulando, saindo de um lado para o outro. E tanto o Mugni quanto o Cicinho estão preocupados com a largura. Estão preocupados da bola entrar nos jogadores que estão do lado do campo do Grêmio. Só que o deslocamento deles, Darino e Ivan, é antes da bola sair. Então, a chance de você ser ludibriado pelo adversário é muito grande. A gente já viu diversos zagueiros que, por exemplo, escondem a intenção do passe. E quando eu falo esconder a intenção do passe, é, por exemplo, perfilar o corpo para um passe lateral e achar um passe por dentro. Que não foi nenhum caso desses lances aqui contra o Grêmio. É só um lance que se repete várias vezes. E aí tem, por exemplo, defensores no próprio Bahia que fazem isso, o Gabriel Xavier faz muito isso. Então, a orientação aqui é primeiro fechar o bloco, é não deixar essa bola entrar no bloco. E aí, à medida que o adversário circula por fora, no movimento da bola são feitos esses gatilhos de pressão. E aí a gente vai perceber que o Bahia já começou a balançar antes da bola entrar. E olha onde é que esse passe vai entrar. No meio de 6 jogadores do Bahia. O Grêmio vai conseguir achar uma linha de passe
Tá que pariu. Também é um azar da porra, viu, Cleiton? Vai se linhar, velho. E aí, olha como as coisas no jogo não acontecem por acaso. Nesse lance aqui, o Bahia conseguiu fazer uma falta, o adversário recebeu a bola de costas e tal, mas o comportamento já estava ali. O gol já estava se desenhando. Foi no mesmo espaço. Aí, novamente, agora os 48, o Grêmio vai girar, a bola vai sair da pressão, o Bahia vai começar a balançar. E observa como o Cicinho está preocupado na largura e o Diego Rosa está totalmente voltado para o movimento da bola. Ele não percebeu, ele não mapeou o espaço às costas, ele está centrado na bola. E aí abre uma linha de passe para 3 jogadores que estão dentro do bloco do Bahia. E olha como esses jogadores já estão lidando com a última linha do Bahia. E aí tem uma coisa que o Bahia não teve no jogo, que é o movimento nas costas da última linha, que é atacar os intervalos entre zagueiro e lateral. E aí observa quantos jogadores dentro do bloco do adversário por um simples movimento. Se o Diego Rosa e o Cicinho ele fecham dentro e espera a bola sair do pé do adversário para fazer esse movimento de gatilho, o Grêmio é obrigado a circular e aí ser muito mais fácil fechar os espaços, né? Poderia ser aquele jogo mais de circulação por fora. O mesmo jogo que o Bahia teve dificuldade durante o primeiro tempo. Só que aí o passe entrou dentro do bloco. Olha, e aí quando eu falo de fazer esse movimento, olha a dificuldade que o Gabriel Xavier tem para cortar essa bola. Olha a dificuldade que o Azevedo tem para cortar essa bola. Olha a dificuldade que o Rian tem para cortar essa bola. Defender de frente para o gol é muito difícil. Porque você tem que ter a referência da bola, você tem um espaço para defender e você tem que mapear quem está vindo de trás para finalizar, que está muito mais confortável. Que foi o caso, por exemplo, do Rian aqui. Que você vê que ele fecha, faz o movimento certo, e aí o desvio toma a frente do atacante. Assim, ele poderia até quebrar o pescoço antes da corrida, mas assim, é muito difícil. O atacante, quando troca de direção nesse movimento, ele tem muito mais vantagem. Inclusive, é o gol que mais sai no Campeonato Brasileiro, se você observar aí, gol nas costas lateral, cruzamento do custo. Mas você vê que é uma fatalidade também de um lance que o Marcos Felipe acaba espalmando para frente. Só que eu não gosto muito de me apegar a esses detalhes, não, sabe, Darília e Ivan? De que, se o goleiro tivesse espalmado para o lado e tal, o que eu gosto de me apegar é o padrão de comportamento para esse lance acontecer, que é um padrão que se repete sempre. Porque senão a gente vai ficar discutindo muito um detalhe daqui, um detalhe dali, só que o padrão de comportamento ele está aí, ele pode aparecer no próximo jogo, pode aparecer no jogo seguinte, porque é uma coisa que o time precisa melhorar, o time precisa dificultar que o adversário jogue no bloco do adversário. Então, uma coisa que dá para a gente observar aí, aconteceu no jogo anterior, e assim, uma coisa que é treinada para não acontecer, isso é bem... É porque assim, eu escuto muitas entrevistas do Renato Paiva, porque dá para você perceber muitas coisas assim de comportamentos, e depois ver o jogo para ver o que acontece a partir daquilo que ele fala. E já vem de outras entrevistas ele falando. Por exemplo, o Biel é um jogador que tinha muita dificuldade em fechar o corredor central. O Everaldo, ele tem dificuldade de dar 2 passos para trás e fechar um linha de passe, para o adversário ter que circular por fora. E aí, por exemplo, hoje menos, porque o Bahia pesa mais nas linhas ofensivas, mas imagina quando o Bahia estava jogando com os 3 zagueiros, né? Que basicamente perde um peso na linha ofensiva para dar um peso maior na linha defensiva. E essa linha ofensiva não consegue impedir o adversário de jogar por fora. Ela permite que o adversário brinque com as linhas dos volantes, dos zagueiros, muito fácil. E aí, às vezes não adianta você ter 5 defensores se eles estão expostos o tempo todo, por conta de comportamentos que os jogadores que estão mais avançados, eles cometem em fechamento de passe.